Salve, meu povo! Episódio de número 9 de O Verbo Compartilhar. E o tema do episódio de hoje é Retenha o que for bom. Depois da vinheta. Reter o que é bom. Primeira coisa que me vem à mente quando eu me deparo com essa orientação dada aos Tessalonicenses é como que eu vou discernir o que é bom. Primeiro, o passo mais básico de todos é ter intimidade com Deus, é estar envolvido com Deus o mais profundamente possível numa vida devocional. O segundo passo, o segundo item, o segundo componente para se ter esse discernimento é conhecer a Bíblia. Aproveito aqui para mostrar minha nova Bíblia que chegou ontem. Vem só escrito na capa Bíblia Sagrada com uma cruzinha, nada de Bíblia do Homem Vencedor que chegou até os confins da Terra. Bastante digna, digo assim, o aspecto dela, é da Thomas Nelson, olha só que linda, parece de couro, mas não é, mas legal, dourada, as bordas aqui, índices Antigo Testamento preto, Novo Testamento vermelho e palavras de Jesus em vermelho, né? Muito legal, muito legal. Ó. A única coisa é que a letra é um pouco pequena, mas tudo bem. Enfim, a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus, porque o discernimento ele vem justamente dessa combinação da intimidade com Deus, em oração, em busca, jejum, né? Essa dedicação em estar sempre sensível à voz do Espírito, mas também o conhecimento da palavra de Deus. E por que eu digo isso? E eu já antes de dizer isso, eu quero, antes de entrar no argumento, eu quero pontuar aqui que eu concordo plenamente com a palavra que diz que quem comigo não ajunta espalha. Então a minha intenção está longe de ser ficar aqui apontando essa ou aquela doutrina, essa ou aquela prática, porque eu também não me acho detentor da doutrina perfeita, muito pelo contrário, eu tenho plena consciência de que eu nada sei, mas me esforço para conhecer e ponto, certo? Mas eu quero dar um exemplo prático aqui que talvez cutuque algumas pessoas. A intenção não é essa. Eu só quero dar o testemunho de uma experiência minha, pontual. Vamos lá. No meu processo de caminhada na igreja, certa vez eu escutei a seguinte afirmação, uma afirmação assim solene, dada por alguém que recebia essa revelação diretamente dos céus. Qual era essa revelação? Num desses eventos pentecostais de batalha espiritual, a pessoa que estava ali defendendo esse argumento disse que é muito importante nós ungirmos com óleo as nossas casas, as entradas e saídas, as portas, os espelhos, tá? Para que a nossa casa como que se ficasse blindada do ataque de demônios e tal, né? Eu escutei aquilo, também estava no começo do meu aprendizado, eu retive, né? Eu estava na igreja que eu sempre estive, né? Porque eu nunca mudei de igreja, no Bola de Neve, e estava ali no começo da minha caminhada. O que falavam, se estava de cima do púlpito, a princípio eu retinha, né? Porque eu de fato confio, né? Pelo menos na boa intenção da nossa liderança. O pulo do gato aí nessa argumentação, nessa revelação que essa liderança trouxe, era o seguinte: antes, preste atenção, antes de ungir a sua casa é muito importante expulsar os demônios que eventualmente possam estar ali, se livrar de todas as coisas que eventualmente pudessem dar legalidade, né? Presentes que você recebeu no tempo que você era do mundão, essas coisas, né? Quadros que de repente tivessem imagens que pudessem de alguma forma ser uma legalidade para o inimigo, enfim, toda esta parte, né, relacionada à batalha espiritual e esse lado mais místico, diria eu, né, do pentecostalismo, ainda mais místico. E aí assim, você precisa, antes de ungir sua casa e todas as entradas e saídas e os portais, como o espelho e tudo mais, não estou falando isso com ironia, tá? Por favor, me entenda. Porque senão, se você ungir sua casa antes de se livrar das brechas, das legalidades e dos demônios, eles acabariam ficando presos dentro de casa, porque você ungiu todas as coisas.
Imagina se eu, quando eu não cheguei em casa, eu não saí ungindo tudo quanto foi porta, procurando tudo quanto era coisa que pudesse dar legalidade. Com o passar do tempo e com a leitura da Bíblia, eu comecei a reparar que eu não encontrava na Bíblia nada que respaldasse essa orientação. O que passou a me parecer é que isso tinha sido algo que a pessoa que trouxe essa suposta revelação concluiu a partir da interpretação que ela deu na Bíblia. Mas, em se levando em consideração especialmente o Novo Testamento, você não vê em momento algum ninguém ungindo nada para evitar que demônios entrassem. Mas sabe o que é em momento nenhum? Em momento nenhum. E, inclusive no Antigo Testamento, você também não vê o óleo da unção sendo usado para nada disso. O que me fez concluir, dentro da minha interpretação da leitura bíblica, que é uma coisa que eu procuro me dedicar bastante, que isso estava muito mais relacionado com uma experiência pessoal que a pessoa teve, e que eu respeito, mas que talvez ela tenha se empolgado em tornar isso uma revelação institucional. Tipo assim, é assim que se faz. Vai nessa que os demônios vazam. E eu quero te dizer que eu, particularmente, com a minha interpretação, com o que eu consegui aprender até hoje, isso para mim parece misticismo, crendice e mais nada. Uma das coisas que eu principalmente busco lutar contra na minha vida é questões de caráter. Eu creio que as questões de caráter são as questões que mais abrem portas para o tormento, para a perturbação espiritual, né? E eu evito essas coisas meio mágicas, assim, sabe? Do tipo, não, comprei um carro novo. Pastor, o senhor unge o meu carro para que ele fique protegido, como se a hora que eu passasse o óleo da unção no carro, o carro fosse revestido por uma capa sobrenatural. Eu sinceramente não acredito nisso. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Porque para eu chegar a essa conclusão, para eu passar dessa margem, né, para eu passar desse lugar onde a grande maioria das pessoas acabam ficando, de comodidade, de falar, não, se falou de cima do púlpito, então deve ser verdade. Para eu não ficar subjugado a isso, eu decidi estudar. E eu continuo estudando, né? Eu acho muitíssimo pouco provável que daqui a alguns anos eu volte dizendo, olha, sabe aquele vídeo que eu fiz falando que não tem nada a ver ficar ungindo as portas? Não, cara, tem tudo a ver. Eu acho pouquíssimo provável. Porque a Bíblia, ela é bem clara em relação a essas coisas, né? O poder de Deus é movido através da palavra, né? Não através de coisas, não através de elementos. Existem os atos proféticos, existem sim experiências particulares que Deus pode dar para cada um. Sei lá, Deus pode virar para você e falar, você está com um problema tal na sua área tal, então você vai vestir uma camisa ao contrário e andar plantando bananeira pela casa 3 dias seguidos orando em língua. Se isso é uma coisa que está acontecendo na intimidade da pessoa com Deus, eu não vejo por que isso não tenha validade, né? Deus age de maneiras loucas mesmo para nossa compreensão, né? Quantas coisas, por exemplo, os profetas no Antigo Testamento tiveram que se sujeitar a fazer, como por exemplo andar pelado, né? Ou fazer atos proféticos malucos, assim, que quem estava de fora olhando falou assim, o cara tá doidão, tá variando, olha as coisas que ele está fazendo. Mas aquele ato ia assim desencadear, trazer à realidade algo que Deus planejou e que para que pudesse ser movido na terra ele precisaria ter essa representação profética, né? Como um aviso e como um, sei lá, como um abrir de portas assim para que o mover de Deus acontecesse, né? E também naquele lance de Deus sempre participar, os seus filhos e filhas, seus profetas e tal, nas coisas que ele vai fazer, porque Deus age assim, apesar de não precisar da gente. Positivo. Então, na individualidade, eu não duvido de nada dessas coisas, né? Eu acho que muita doideira pode acontecer, mas disso daí, para se transformar numa prática institucionalizada, tipo, vamos definir isso como uma doutrina, esse é, no meu humilde entendimento, um erro recorrente desde sempre na igreja. Veja o que aconteceu, que também não tenho especialização nenhuma para falar disso, mas né, superficialmente, veja o que aconteceu quando a reforma se deu, ali em 1500. A igreja já tinha tantos anos de idade, tanto tempo de existência, que a leitura
da Bíblia e a interpretação da Bíblia, ela vai sendo cada vez mais tratada com criatividade, digamos assim. E aí vão sendo agregadas práticas, né, nos costumes da igreja que não estavam originalmente estabelecidas quando a igreja foi fundada, né? Eu entendo que isso é uma coisa natural. Mas eu entendo também que se a nossa referência, a gente que se diz crente, evangélico, protestante, né, se a nossa referência é a Bíblia, a gente precisa de verdade conhecer a palavra, que é para não se deixar enroscar nas maluquices que acontecem no passar do tempo dentro das igrejas. Olha a quantidade de doutrinas que existem, olha a quantidade de nuances diferentes que existem dentro das mais diversas igrejas. Pô, olha o nome da igreja que eu pastoreio, Igreja Bola de Neve. Então você fala assim, ué, né? E aí, assim, cara, todas essas coisas são consequência, né, de mistérios aí que são difíceis de explicar, né? Coisas como vamos batizar mergulhando a pessoa na água ou por aspersão já tá bom. Todas essas variações doutrinárias, né? Tipo, ó, usar calça é pecado, né, para mulher, né? Raspar a perna é pecado. Ou então, no caso da nossa denominação, não tem problema nenhum você chegar de bermuda na igreja, pô, você tem liberdade em Jesus, cara. Deus não olha a sua aparência, Ele olha mesmo a intenção que está no seu coração. O que eu digo para todas essas coisas é: conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, tenha intimidade com Deus. E aí, coloque todas essas informações diante do conhecimento que Deus está te proporcionando e retenha o que for bom. Mas isso nem de longe tem a ver com você, então, já que você não concorda com isso ou com aquilo, se levantar e começar a bater de frente com essa ou com aquela denominação, porque isso daí só serve para espalhar, não serve para juntar. Então é muito mais construtivo nós defendermos um ponto de vista a partir do que está escrito na palavra e procurarmos divulgar a palavra da forma mais saudável possível, né? E retermos a palavra nas nossas vidas para darmos o testemunho mais saudável possível, para que assim, o que precisar ser cutucado no interior de cada pessoa, olha o mistério acontecendo aqui, seja movido pelo Espírito Santo de Deus, e não pela nossa persistência e petulância em ficar querendo confrontar as convicções das outras denominações e dos outros líderes e, de certa forma, nem tanto implicitamente, mas, né, de forma até arrogante, querendo reivindicar, tipo, olha só como eu manjo e tal fulano não manja. Tá tudo errado se for assim. E é isso. Portanto, retenha o que é bom. Eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, utilize-o também como uma forma de evangelizar e nos ajude a ampliar o alcance disso que a gente tem buscado fazer com o máximo de excelência que nos é possível no momento. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo, o Verbo Compartilhar.